Agora já. Então, gente, boa tarde. Vamos lá para a nossa última aula síncrona. Deixa eu compartilhar logo a minha guia aqui com vocês. Deixa eu começar com a guia do curso de sistemas operacionais. Tá? Então, hoje a gente vai dar uma olhada, assim, complementar o conteúdo de máquinas virtuais. Tá? Então, o conteúdo está lá já no Colab. Eu estava até falando com o Guilherme que eu não subi o vídeo. Eu achei que eu tinha colocado o vídeo de segunda-feira já no YouTube, nem no YouTube eu coloquei, então acabando a aula aqui eu subo de segunda e subo de hoje já, tá? E esse conteúdo ele é um material extra, né, que explica um pouquinho melhor, contextualiza melhor a ideia de máquina virtual e a sua ligação com sistemas operacionais, tá? Mas eu não, para esse conteúdo não tem quiz, tá? O último conteúdo é mais informacional do que de fato um conteúdo que eu vou cobrar em alguma outra coisa. E eu também não coloquei o quiz de segurança. Falta só esse. Por sinal, deixa eu compartilhar essa guia aqui. Eu estava dando uma olhadinha ainda agora, e aí nós temos aquele primeiro trabalho, né, que valeu 10 pontos. Aí tivemos 2 questionários. Aí tem a tarefa, que eu tenho que colocar o dado do pessoal aqui. A tarefa já. Escalonamento de tarefas, que foi o trabalho prático 1, o trabalho prático 2, que é o de substituição, que está aqui. Aí tem mais os questionários que estão aqui, né? E falta mais o questionário de segurança. Né? Então vão ser 10 trabalhos e são 10 atividades, digamos assim, os 3 trabalhos práticos e 7 que são os quiz. Tá? E a gente assume ali e fecha o nosso conteúdo bonitinho. Tá? Então acho que hoje de fato vai ser nossa última aula síncrona. Agora é só para tirar dúvida e a entrega dos trabalhos. Deixa eu só ver aqui que tem alguém me chamando. Então vamos lá. Não era nada importante agora, não. Então vamos lá, gente. Tem 51 slides, mas assim, tem muito texto que eu vou literalmente só dar uma pincelada, né? Porque talvez um conteúdo que quem fosse interessar em pesquisar sobre máquinas virtuais aí vai valer a pena. Tá? O livro do Mazieiro tem 4 capítulos, tá? Eu resumi os 4 aí, ou parte dos 4, nesses slides todinhos, tá? E mais um material que eu tinha um pouquinho mais antigo também. Então, literalmente para dar uma visão geral para vocês. E eu tinha prometido procurar um material de mobile e eu não achei. Tá, eu não achei e eu realmente acho que não vai valer a pena agora eu procurar e montar um material de mobile para falar um pouquinho da diferença dos sistemas operacionais mobile de um sistema operacional mais PC, vamos chamar assim. Tá? Eu sei que eu tenho esse material, mas eu realmente não achei, não está no Colab Web, não achei na minha máquina. Se eu encontrar, eu envio para vocês, mas eu acho que eu realmente não tenho, talvez tenha ficado fora do meu Colab passado, né, da turma de 17, que foi a última que eu trabalhei com SO, né, e eu realmente não encontrei. Tá? Mas se eu encontrar, eu ainda passo para vocês. Então, vamos fechar o nosso conteúdo, melhorando um pouquinho ou aprimorando um pouquinho aí sobre máquinas. Agora já começa legal. Máquina virtual e eu não apaguei o primeiro conteúdo, viu? Que legal? Não apaguei o primeiro slide, que é o slide que eu usei como base, que era o de segurança, viu? Tem um slide a mais aqui nesse negócio. Então vamos para lá. Vamos chegar no que interessa, que é a parte de histórico. Embora a gente tenha ouvido, acho que muito falar em máquina virtual a partir dos anos 2000, né, que eu me lembro de ter ouvido bastante máquina virtual ali 2006, 2007, aí vem VMware, vem VMplayer, né, tinham algumas soluções surgindo, tinham já o próprio máquina virtual do Java começou a ser chamada de VM também. O conceito de máquina virtual ele não é novo, tá? Ele é muito antigo, não vou dizer que ele é da época do surgimento da computação, porque de fato o termo máquina virtual aparece na década de 60. Né? Então, qual era a ideia? A ideia foi que o pessoal da IBM, né, que desenvolvia o hardware, o hardware do computador, do mainframe, né? O hardware de entrada e saída e o sistema operacional, né? Eles desenvolveram uns mecanismos que permitiam virtualizar processos, digamos assim. Né? Então, assim, como eles tinham domínio de tudo, era tudo deles,
o hardware, o sistema operacional e até as aplicações, né, eles conseguiram criar um sistema operacional ou parte do sistema operacional que implementava o conceito de uma máquina virtual. Era como se cada processo ou cada, sei lá, aplicação que estivesse executando lá nessa máquina da IBM, usando esse sistema operacional M4444X, que legal, ele tivesse a visão ou a abstração de que ele era uma máquina isolada. Né? É mais ou menos como a gente tem a ideia de hoje. Né? O usuário ele tem a impressão, num sistema multiusuário, que a máquina é tudo toda para ele. Ele pode executar o que ele quiser porque ele tem uma máquina isolada para ele, uma máquina só para ele. Então era mais ou menos essa a ideia que o pessoal da IBM tentou fazer. Né? Eles queriam fornecer para cada usuário um ambiente monousuário completo, né, com seu próprio sistema operacional, aplicações, embora o usuário tivesse, na verdade, executando dentro de um grande mainframe. Tá? É a ideia básica de uma máquina virtual e já tinha sido, de fato, testada, né, comprovada nos anos 60. Aí, nos anos 70, os pesquisadores Popek e Goldberg, que são os assim apontados como os papas nessa área de virtualização, foram os caras que, de fato, formalizaram tudo, né, que definiram os conceitos, definiram pré-requisitos, definiram condições do que era a virtualização. Tá? Então, qualquer trabalho que vocês procurarem aí que aborde os primórdios de máquina virtual, vocês vão encontrar ali o nome do Popek e o nome do Goldberg falando sobre isso. Tá? Então, eles não implementaram, eles não desenvolveram nenhum sistema, tá? Não tem nada disso. Eles só teorizaram. Enquanto a IBM, em 60, fez o negócio funcionar, ela criou essa máquina virtual, sem ser chamada de máquina virtual, vamos chamar assim, ou talvez com um nome mais proprietário. Popek e Goldberg criaram, né, definiram a área, vamos chamar assim, né? São os trabalhos seminais, né? Os caras que primeiro definiram tudo como é que deveria ser na área, contextualizaram, definiram como é que seria o funcionamento, o que seria uma máquina virtual. E nessa mesma época também se criaram aí máquinas virtuais para executar aplicações, né? Que é o caso desse ambiente aí que é o CSD P-System. Tá? Rodava uma linguagem que eu acho que poucos de vocês conhecem, que é o Pascal. Né? Não sei se alguém conhece Pascal, mas rodava Pascal, que é uma coisa que eu trabalhei nos anos 90. Eu trabalhei com Pascal nos anos 90, começo dos anos 90 ali, então não é nada muito novo. Aí nos anos 80, o conceito de visualização ou até o uso, né, ou criações baseadas em visualizações, ele meio que saiu de cena. Por quê? Até os anos 70, o foco eram os mainframes. Você tinha lá IBM, Dell, NEC, aquele povo todo, Xerox, desenvolvendo grandes mainframes. E aí vem lá o Steve Jobs e o pessoal dele brincando de criar coisinhas pequenas. Né? Então, eles tiraram aquela visão de grandes mainframes, grandes máquinas, para PCs, para máquinas pessoais. O hardware agora era muito mais barato, obviamente, né? Eu tinha um PC que eu podia comprar o meu PC, né, em vez de comprar um grande mainframe. Ele era um hardware simples, né? O desempenho, obviamente, era modesto, não era um desempenho adequado para fazer virtualização, mas para que eu vou virtualizar se eu tenho um hardware só para mim agora, para chamar de meu? Né? Então era essa a ideia. E aí, obviamente, né, teve ali o aumento, né, os PCs foram melhorando, o hardware foi melhorando, foram surgindo linguagens, aquele negócio todo, e aí, de fato, um pouquinho, dá para pensar em virtualizar isso, dá para virtualizar um processo, virtualizar uma linguagem, até que nos anos 2000, acho que 2004, 2005, o negócio de virtualizar voltou à tona. Né, o NT da Microsoft tinha um esquema de virtualização, a linguagem Java se popularizou como uma linguagem voltada para como é que é? Como é que eu vou chamar? Uso geral, né? E ela é uma linguagem virtualizada, vamos chamar assim. Então, em 2000, de fato, o negócio, na década de 2000, o negócio voltou a melhorar e aí se criaram, de fato, as soluções que todo mundo deve conhecer aí, VMplayer, VMware, VirtualBox, Zen, aquele cacareco todo que a gente, KVM, que é o que a gente está acostumado a conhecer hoje em dia, tá? Então, assim, qual é a intenção, né, de quando se pensa, quando se fala em máquina virtual?
nós temos o nosso sistema de computação, onde nós temos o hardware, nós temos o SO e nós temos aplicações. Né? Essa é a grande questão. Né? O nosso sistema de computação, a gente viu lá na primeira aula desse curso aqui, ele tem esses 3 componentes básicos. O hardware que está ali embaixo, né? A gente sabe que o hardware tem controlador, aquele negócio, tem o SO com as suas várias camadas, com driver, com não sei o que, com não sei o que, com as aplicações, a princípio algumas enxergando diretamente o hardware, mas isso não é tão comum. O problema, né, é que essa comunicação todinha aqui, aplicação hardware, aplicação sistema operacional, hardware, ela é realizada através de interface de sistema. Né? Não tem uma portinha, ou melhor, milhares de portinhas aqui, que tudo que eu quero enviar do SO chega no hardware, tudo que eu quero enviar da aplicação para o SO chega direto. Não funciona assim. A gente já viu, já entendeu que tem interfaces. Né? A gente pode até chamar esse negócio de APIs. Né? Tem interfaces ali que fazem esse meio do caminho, servem como ponte, né, fornecem a abstração para que uma camada superior consiga executar um recurso ou utilizar um recurso de uma camada inferior. Né? Então, a aplicação consegue falar com o sistema operacional porque tem aqui system calls. Né? Então, tem chamada de sistema aqui, tem interfaces bem definidas, onde a aplicação consegue falar com elas ou sabe como acessá-las, né? E pede uma solicitação, uma requisição delas, e elas encaminham para o sistema operacional que faz todo o processamento. A mesma coisa acontece aqui no sistema operacional com hardware. Né? Ele vai ali, em algum momento, falar com o driver sabe de fato como falar com o controlador. Né? Então eu saio do sistema operacional via driver e chego no controlador que está mais ligado com a parte de hardware. Então tem interfaces bem definidas para isso aí. Né? E essa a abstração aí de interfaces, né, que fornece essa separação entre os tipos de funcionalidades ou de atividades, de serviços que o SO vai acabar produzindo, que é o nosso problema em relação à virtualização. Né? Cada interface ela vai, obviamente, encapsular, tratar abstrações para níveis inferiores. Né? Então, ele está oferecendo um serviço para uma camada superior, mas ela está oferecendo um serviço da camada inferior aqui. Né? A ideia é muito boa, é excelente, é de fato como a gente usa até hoje, né? É muito mais fácil. O problema é que as interfaces elas não são todas iguais. Né? Então, assim, se a gente for pensar assim, basicamente nós temos 2 grandes conjuntos ou grandes componentes de interfaces de sistemas que são aplicadas no nosso sistema de computação. Ai, desculpa, gente. Que coisa. Esse primeiro tipo de interface, esse conjunto de interfaces, é chamado de ISA, né, que são o conjunto de instruções. Né? Então, essa interface, o que ela tem? Ela faz, de fato, o meio de campo entre hardware e software. Tá? Então, ela é construída ali por instruções de máquina, né, que são aceitas ali pelo nosso processador. Né? Então, assim, você imagina que é mais ou menos assim, usando ali a nossa figurinha do sistema operacional, esse conjunto aqui de instruções do ISA, ele é algo parecido com o driver, né? Porque ele está literalmente interfaceando o hardware com o software. A gente sabe que o driver não fala direto com o disco, por exemplo. Ele fala com o controlador de disco. Né? Então, o ISA, né, essas instruções aqui, elas têm esse papel. Então, acesso físico à memória, à porta, à entrada e saída, a disco, a relógio, tudo que envolve uma comunicação do software para o hardware está relacionado com ISA, né, com Instruction Set Architectures. Né? Embora essa interface ela possa ser dividida, geralmente é dividida em 2 partes, você tem instruções que o usuário consegue acessar, né? Então tem instruções que o processador, que o hardware, aquele negócio, que um programa feito pelo usuário vai conseguir acessar, certo? Executando naquele nosso bom e velho e famoso modo de usuário, área do usuário. Eita, que negócio tá bom hoje. Algo do tipo assim.
E tem o System ISA, né, que são as instruções de sistema, aquelas que somente o processador, né, e os demais hardwares ligados ali conseguem acessar através do sistema operacional, né? E é tudo aquilo que roda no, desculpa, é tudo aquilo que roda em modo privilegiado. Então, o ISA, que é a primeira grande interface, ela faz interface software-hardware, né? Ela está mais ali embaixo. E ela tem, obviamente, instruções que podem ser empregadas pelo usuário, o usuário lá no seu nível, lá na sua área de usuário, né? No seu nível de usuário, no modo de usuário, consegue acessar algumas instruções. O grosso, a grande maioria, obviamente, está no System ISA, aquilo que é o sistema operacional que oferece, tá? Além desse conjunto de instruções aqui, cadê? Eu acho. Cadê? Só ver aqui rapidinho, não estou falando besteira. Eu estou achando. Não, é isso mesmo, tá, beleza. Não tô falando besteira, não. Além dessa interface, que é as instruções do ISA, a gente já viu que nós temos as chamadas de sistema, as system calls, né, que são operações que o núcleo do nosso SO ele vai ofertar para as tarefas, para os processos, né, e aí eles é que fazem, eles é que permitem, digamos assim, ou que intermediam o controle de ações, né, o controle das aplicações que tem que fazer alguma relação com memória ou com instruções, né? Também tem uma relação hardware e software, só que agora ele é muito mais alto nível, né? Então, assim, a gente pode imaginar que o ISA, seja ele user, System ISA, ele está mais embaixo, né? Ele estaria muito mais perto do hardware. Aí em cima dele a gente teria as System Calls, né? E também as libcalls que servem a mesma coisa, né? Do que a gente tá vendo aí. São bibliotecas que vão oferecer funções ali para que a gente possa criar os programas, aquele negócio todo. Que é mais ou menos o que eu estava discutindo com o Guilherme ainda agora, né? Ele achou uma biblioteca em Python para fazer a atividade 3, o trabalho final 3, que a biblioteca ela já literalmente te abre todas as funções de um sistema operacional. Né? Então tá lá e ele vai lá e coloca diretório, aquele negócio todo. Tá bom? Então, essa é mais ou menos uma figura. Pode falar. Não? Alguém ia falar? Não, desculpa. Acho que é meu telefone que está perturbando aqui. Então, se a gente fosse, de novo, pegar aquela figura básica lá de um sistema de computação e agora colocando para interfaces, nós teríamos o hardware aqui embaixo, isso não muda nunca. Nós teremos o SO aqui em cima, nessa linha da parte verde aqui, é onde terminaria o nosso sistema operacional, vamos chamar assim. Dentro do sistema operacional, a gente vai ter aqui a parte do ISA, né, a parte de sistema, que é aquela que o núcleo do SO consegue ofertar e se comunicar diretamente com o hardware. Nós temos o User ISA, a parte que é dedicada, né, a que aplicações consigam se comunicar com o hardware, talvez de forma direta, usando aplicativos e, obviamente, usando chamada de sistemas. Né? E aí, em cima desse núcleo duro do SO, a gente tem chamada de sistemas, que são acessíveis pelas aplicações, de forma direta, ou por bibliotecas. Né? E as aplicações, então, elas conseguem falar com a chamada de sistema, como bibliotecas, e em alguns casos, até diretamente com o hardware. Então, tem interfaces bem definidas, né? Então, as cores são bem legais, ó. O System ISA é o vermelhinho, o User ISA é o azulzinho, a System Call é o amarelinho e as bibliotecas as verdinhas, que estão bem definidas, né? E é esse o formato de comunicação, né? Sempre que uma aplicação de usuário precisa interagir com o hardware lá embaixo, ele tem que executar por uma interface dessa, né? Pelo menos uma delas tem que ser utilizadas. Né? Ou ele vai falar com a Useriza, ou com bibliotecas que pode falar também com a Useriza, ou com bibliotecas que pode falar com o System Call, que vai falar com o System ISA, e assim vai. Então, sempre isso vai acontecer. Esse é o mecanismo, digamos assim, padrão de comunicação. Né? Essas interfaces vão estar ali sempre sendo utilizadas. Qual é o problema disso?
né, é que assim, programas e bibliotecas, né, eles só podem executar na realidade numa determinada plataforma, né? Eu não posso pegar uma biblioteca, por exemplo, de Windows e dizer assim, eu vou executá-la agora no Linux. Não vai funcionar. Por quê? Porque elas não foram compiladas para aquela plataforma. Então, programas e bibliotecas, eles precisam ser ajustados, adequados, e tem que respeitar as instruções do processador onde eles vão ser executados, né? Então, eles precisam ter o user ISA, o system call e system call, só os dois, user ISA e system call, ajustados ao sistema operacional que eles estão utilizando, né? Ó. Então, se eu tenho, a aplicação que está aqui em cima, a biblioteca que está aqui, ela precisa ser compilada respeitando as system calls e o user ISA, né? O núcleo do SO dá para fazer alguns ajustes, mas eu não consigo pegar uma aplicação de Windows e rodar no Linux. O user ISA é diferente, a system call é diferente, o núcleo do SO vai ter diferenças. Eu não consigo pegar uma biblioteca, sei lá, Python vai rolar, né? Deixa para lá. Uma biblioteca de computação gráfica, por exemplo, feita para o Windows e rodar ela diretamente sobre isso, não vai funcionar. A user é diferente, a chamada é diferente. Então, tem esse primeiro problema de compatibilidade, né? Então, como todo mundo, né, programa de biblioteca, ele na teoria foi pensado, foi feito para respeitar as instruções do processador, pensando no modo usuário, essas duas interfaces são chamadas de interface binária de aplicação, né? Então, o grande problema está aqui, né? Quando se pensa em virtualização, eu preciso, a princípio, garantir que a minha interface binária de aplicação não sofra, tá? Eu já vou chegar lá, né? Então, assim, um SO ele só consegue executar numa plataforma de hardware se ele tiver sido construído, compilado para respeitar essa ISA, né? O user ISA e o system ISA, tá? O SO tá mesmo assim. Se programa de biblioteca tem que respeitar user ISA e system call, o SO tem que respeitar o ISA completo, tanto user quanto o system. E aí, meus queridões, é o que vai acontecer aqui embaixo, ó, né? Eu tenho que, de um jeito, permitir, né, que o meu sistema operacional ele seja compilado para o System ISA, para o User ISA, para que ele consiga entender o hardware que está aqui embaixo. Do outro lado, pensando mais no usuário, eu tenho que garantir que a minha ABI está funcionando, que o meu User System e que a minha System Call são ajustadas, né, ao SO, que vai ter que se ajustar ao hardware para que eu consiga fazer com que aplicações e bibliotecas funcionem. Então, esse é o problema de compatibilidade das interfaces. E é por isso que as máquinas virtuais existem, né? Porque assim, eu posso, por exemplo, ter um hardware monstruoso, né, com muito capacidade de processamento, muito disco, veloz, só que ele de fato ele foi criado para uma arquitetura de hardware, né? E ele foi, a princípio, imaginado para um tipo específico de sistema operacional. Então, nem que eu tenha espaço sobrando, eu posso imaginar colocar qualquer tipo de sistema operacional lá, ou em cima do meu SO que já veio pré-instalado, talvez, eu conseguir adicionar qualquer tipo de aplicativo ou de biblioteca. Então, esse é o grande problema relacionado à máquina virtual. Aí nós temos isso aqui, ó. Exemplos. Uma máquina que é padrão Spark, né? Máquinas tipo Solaris, que são hardwares mais restritos, eles executavam um sistema operacional Solaris. E as aplicações eram aplicações feitas para Solaris. Aí alguém foi lá e vamos criar o x86. Se criou o x86. Eu consigo rodar o Windows e em cima do Windows, aplicações do Windows. O x86, eu também rodo o Linux, e em cima dele, aplicações do Linux. Aí, agora eu quero rodar o meu Windows na Spark. Não vai, ó. O Windows não foi preparado para rodar em Spark. Ele foi preparado para rodar em x86. Eu vou pegar então também agora aplicações do Windows e vou rodar em cima do Linux. Não, as aplicações do Linux, né, o ABI aqui, foram preparados para rodar em cima do Linux e x86. Aplicação Windows em cima do Windows x86.
embora o user ISA seja o mesmo, a chamada do sistema não é, tá? Então, esse é o problema motivador para, de fato, a criação de máquinas virtuais, né, do conceito de virtualização, e que que alavancou e que permitiu que a área de virtualização crescesse, né? Aí, obviamente, né, com essas ideias de interfaces que funcionam até hoje, e é isso que funciona até hoje, né? Embora seja bem interessante, esse conceito de interfaces ele tem uma baixa flexibilidade, né? Já ficou claro que a gente não vai conseguir fazer um intercâmbio de interfaces entre diferentes sistemas operacionais, aplicações não vai funcionar, né? Esse conceito, esse uso de interfaces, ele gera problemas de portabilidade, a gente acabou de ver, né? Você não vai conseguir portar facilmente algo que é do Windows para o Linux, algo que é do Linux para o Solaris, não vai. Então, portabilidade é um negócio que não tem. Se eu não sou portável, eu não posso inovar, né? Eu não consigo criar coisas novas. Eu não consigo imaginar numa forma nova de interação, porque eu tenho que respeitar cegamente as minhas interfaces, né? E eu também nem posso fazer nenhum tipo de otimização, né? Porque a minha interface tem que funcionar daquele jeito. Pode ser o jeito mais horrível possível, mas funciona. Então eu não consigo otimizar porque eu não posso mexer naquilo ali. Foi esse cenário, vamos chamar assim, que permitiu a ideia da virtualização de interfaces, que é o que a gente conhece como máquinas virtuais, né? O que a gente está fazendo, de fato, é virtualizando interfaces. Então, ó, a solução é criar uma camada de virtualização que é construída em software, tá? Não tem virtualização em hardware. Virtualização é software, tá? Então, a gente tem agora a nossa máquina Spark aqui, criou-se em cima dela uma camada de virtualização, comumente chamada de hypervisor, hipervisor, fiquem à vontade aí. Alguns chamam até de VM, isso aqui é a VM, ok. E aí a gente consegue colocar em cima dessa camada de virtualização, em cima desse hypervisor, um sistema convidado, que é formado por SO e aplicações. Então, no hardware, ele fica mais ou menos assim. O meu hardware é Spark. Eu tenho uma camada de software que é o meu hipervisor. E em cima dela eu consigo rodar o Windows e suas aplicações. Para o usuário, eu tenho uma máquina x86, que é uma máquina que foi virtualizada, né? Ela tem essa visão. Para o Windows, para o usuário que está aqui em cima, para o Windows, isso é uma máquina x86. Tá? E aí ela funciona perfeitamente, completamente. Isso se aplica a todo mundo. Tudo bem, gente? Tranquilos aí? Professor, eu lembro do exemplo do Wine para o Ah, Linux, que ele pega e eu imagino que tem essa camada de virtualização para rodar aplicativos Windows nele, isso. Linux. Tem Seria lá, isso já vou por chegar aí? lá. O Wine é um exemplo ótimo de virtualização de interface. O que a gente vai ver daqui a pouco é que tem tipos de virtualização. E aí o Wine se encaixa num desses tipos ali. Tá? Já vou chegar lá. Mas a ideia é essa. Todo mundo funciona assim. Pensa no Java. Vamos pensar no caso legal que é o Java. Vocês usam Java em Windows, Java em Linux, eu uso Java no Mac, tem Java para o Spark. Ué, como é que esse negócio funciona? O Java ele tem a sua própria máquina virtual ali. Então você pega o código Java, compila, né? E aí você cria o teu código executável, vamos chamar assim, o teu código funcional, que ele foi adaptado para aquela máquina, para aquele sistema operacional. Né? Então, a máquina virtual do Java, ela descobre, opa, eu sou uma máquina virtual para máquinas padrão x86. Então, isso quer me dizer que eu vou executar o meu código aqui numa máquina x86. Né? Eu sou uma máquina virtual para Linux, então eu sou um x86 e fui compilado, projetado para rodar um sistema operacional padrão Linux, padrão Unix. Eu fui compilado, projetado para rodar num padrão Windows, e assim vai. É por isso que você consegue pegar um código Java e executá-lo, digamos assim, né, numa outra máquina. Obviamente, você vai precisar fazer a compilação, usar ali a máquina virtual do Java para o negócio poder funcionar, tá? A ideia é essa. Isso que é virtualização. Né? A gente sempre
glamoriza o negócio, tem uma virtualização, tem uma máquina virtual, mas, a grosso modo, a nossa máquina virtual é uma camada de software que abstrai, né, ou que, como é que eu vou dizer, organiza, acho que a palavra é essa, né, organiza para o sistema operacional e organiza para as aplicações o hardware que está embaixo. Então, ele faz um meio de campo, né, literalmente funciona ali por um preparando, ele recebe algo, o Windows, nesse caso aqui, ele recebe algo Windows e transforma em algo Spark. E aí chega lá. Né? Aí para o Windows, a impressão que tem esse ponto rodando em cima de uma máquina x86 show de bola. 1 tera de HD, 1 tera de RAM, 94 tera de HD. Espetáculo essa máquina. Não é. Né? Ela tem uma camada de virtualização que está fazendo esse processo. Tá? Pode falar. Como acontece a virtualização no Windows, né, que tem a versão x86 e a versão de 64 bits? Eles utilizam também uma camada de mesmo processo. A camada de virtualização ela é ajustada para cada tipo de hardware. Não tem negociação. Tá? Isso não tem para onde correr. Né? Então, quando você vai instalar, o cara vai te perguntar, né, qual é o tipo de hardware que você vai instalar. x86 convencional, x86-64? Ele vai te perguntar. Não tem o que fazer. Sempre tem isso. Você pode ver, quando você vai procurar alguma biblioteca fora do padrão, o cara pergunta se é x86. Vocês que instalam aplicativos Android aí, né, tem o Android, na teoria, você pode criar Android x86, x86-64, ARM versão 7, ARM versão 8, ARM versão 8A, se eu não estou enganado, e ARM versão 864, uma coisa assim. Tem algumas versões aí, mesma ideia, né? Você está preparando o teu programa, o teu sistema operacional, no caso de aplicações Android, é o teu programa, para executar naquele hardware específico. Né? Tudo bem que esse caso do Android não é uma camada de virtualização, é compilação mesmo, mas o processo é esse, né? Eu preciso me ajustar ao meu hardware. Então, a minha camada de virtualização, eu vou ter uma para funcionar para cada hardware. Você não vai ter uma camada, você pode até ter uma camada genérica, né? Você já imaginou um virtualizador que ele faz tudo? Ele emula Spark, x86, x86-64, sei lá, CISC, não sei, beleza, show de bola. Só queria ser monstruoso, né? Então, para que eu vou ter algo muito grande, muito enorme, se eu posso ter uma versão para x86, uma versão para Spark, uma versão para isso, uma versão para aquilo. Então é essa a ideia. Você vai ter as versões para o teu tipo de hardware que você quer utilizar. Tá? Um ponto importante é que não se deve confundir virtualização com emulação. Tá? Emulação geralmente não, é uma forma de virtualização onde o emulador ele virtualiza integralmente a interface de hardware ou do sistema operacional, tá? Então é essa a ideia. O emulador ele virtualiza, ele abstrai tudo, né? Tanto o hardware, geralmente um ou outro, mas pode ser os dois, o hardware e software. Tá? Aí de novo, se tu pegar um emulador ali para aplicações mobile, é isso que ele está fazendo. Né? Se está aqui numa máquina que é x86, vamos chamar assim, aí você coloca um emulador ali, e o emulador ele pode ser um emulador que emule o próprio x86, como ele pode emular algo do ARM. Ele está emulando um ARM também. E aí, qual é o teu sistema operacional? O meu sistema operacional pode ser um Android. O meu sistema operacional vai ser agora um iOS. Então, o emulador vai funcionar na teoria para isso. Essa é a ideia. Tá? Virtualização, eu acho que é um conceito maior. Né? Você conseguir abstrair tudo de várias formas. E a emulação é um tipo de virtualização. Acho que essa é a melhor ideia. E aí, de novo, é mais ou menos o que faz aqui a nossa máquina virtual do Java. Né? Ele virtualiza a interface do hardware e do SO para poder funcionar. Tá? Vamos lá. A virtualização, né, essa ideia então de virtualização de interfaces, ela permite que a gente consiga, né, desenvolver ou elaborar composições agora mais diferentes, né, ou mais elaboradas para o nosso sistema de computação. Né? A gente pode, com a virtualização, fazer a emulação de hardware.
Então, eu tenho agora o meu SEO convidado, e as aplicações que estão lá no meu SEO convidado, elas foram criadas para uma plataforma de hardware A, né? O Windows está lá, bonitinho, aplicações Windows foram criadas para x86. E elas agora são executadas lá no nosso bom e velho Spark. Eu estou emulando um hardware, né? É uma emulação de hardware. Eu estou visualizando uma interface de hardware. Eu posso fazer a emulação do sistema operacional, né? Eu tenho uma aplicação que foi construída para o Windows, né? No sistema operacional X, e que são executadas no Y, no Linux. Aí a nossa solução para isso aí é o Wine, né? É um emulador de sistema operacional. Você pode pensar que a visualização ela vai servir para fazer uma otimização dinâmica, né? Instruções de máquina lá, né? Daquelas aplicações, elas vão ser traduzidas, vão ser preparadas, né? Durante a execução para operações, para instruções da outra plataforma, do outro hardware, algo do tipo assim, né? E não vai ser algo que vai demorar meia hora, é instantâneo. Obviamente, execução num cenário real é mais rápido do que uma emulação. Ótimo, né? Beleza. Isso ninguém vai duvidar. Só que a gente está num ponto hoje que o nosso hardware é tão evoluído que não é tão perceptível, né? E os ganhos em poder virtualizar são maiores. E uma outra ideia que dá para fazer com esse curso de virtualização é replicação de hardware. Né? Então a gente já está acostumado a ver, eu tenho uma única máquina, um único hardware real, né? Que ele pode ser, assim, como eu vou dizer, parrudo, né? Muito potente, e aí eu consigo criar máquinas virtuais, sistemas operacionais isolados, né? Máquinas isoladas, de fato, dando a impressão de que numa única máquina física eu tenho 4, 5, 6, 7, 10 máquinas individuais funcionando, né? Com um sistema operacional e com hardware. No fundo, elas estão compartilhando o mesmo hardware físico real, mas de fora, quem olha ali imagina. Eu realmente nem lembrei de pegar, mas eu tenho o meu grupo de pesquisa da Unicomp, da UTSS, nós temos uns 6 servidores ali, e se a gente for contar hoje, acho que uns 4 deles devem ter umas 50 máquinas. Entendeu? Se somasse os 4, eu tenho 4 máquinas físicas, mas como elas usam sistemas de virtualização, deve ter umas 50 máquinas físicas. Obviamente que se fossem executar as 50 ao mesmo tempo, o negócio ia dar chabu. Mas um aluno pede uma máquina virtual para realizar um experimento, vai lá e cria a máquina para ele. Aí ele executa uma semana, 2 e para de usar. O outro aluno pede uma máquina para ele e assim vai. Né? Então tem aluno que pede máquina pequena. Eu quero uma máquina só com 4 núcleos, com 4 CPUs, sei lá, 8 GB de memória. Beleza. Né? Tá lá, só para quebrar o galho dele. Beleza. Não, eu quero uma máquina com 16 núcleos. Eu quero uma máquina com 32 GB de RAM. Beleza, vai lá e cria para ele também, né, para poder executar. Então, assim, isso é muito tranquilo com a ideia de virtualização. Tá? Só para deixar claro o conceito, né? Ó, a emulação de hardware, está aqui o hipervisor e está aqui o hardware. A emulação do SO, então ó, o SO ele foi preparado para esse hardware, a aplicação é que não foi. Então o hipervisor está aqui e vai fazer com que a aplicação fale com o SO e ela sabe falar com hardware. A otimização, você pode ter um hipervisor aqui, então você tem um SO preparado para rodar com esse hardware, e as aplicações elas podem tanto passar pelo SO, como elas podem passar pelo hipervisor aqui, para serem otimizadas e executarem aqui. E a replicação de hardware, você tem um hardware com o hipervisor aqui, né? E aí você consegue separar em 2 máquinas. Uma máquina com sistema operacional e suas aplicações, outra máquina com sistema operacional e suas aplicações. Tá? Então, a ideia de visualizar ela é muito útil. Né? Hoje em dia, eu acho que a gente não vive mais sem ter as coisas virtualizadas. Tranquilos aí? Beleza? Então, vamos nós. Vamos para os tipos de máquinas virtuais. Né? Para poder chegar nessa tipificação de máquinas virtuais, a gente precisa fazer uma categorização, uma classificação das possibilidades de máquinas virtuais. Tá? Aí os autores divergem pra caramba, né? Eu concordo com o Mazieiro que é mais fácil simplificar do que tentar mostrar tudo. Tem autor que vai querer criar 7 classificações e acho que aí é besteira. Então, assim, concordo com o Mazieiro que tem 3 categorias básicas. Dá para se encaixar tudo por ali. Eu tenho uma máquina virtual de sistema,
né? Então, assim, eu consigo emular uma plataforma de hardware completo, né? Então, tô muito vinculado com a ideia aqui da emulação de hardware, né? Então, eu consigo virtualizar um hardware completo, né? Então, eu emulo um processador e emulo os periféricos. E aí, o KVM faz isso para mim, o VirtualBox faz isso para mim, o VMware faz isso para mim, tá? Eu consigo virtualizar o sistema operacional, né? Então, assim, são ideias, plataformas construídas para que você consiga, no espaço do usuário, né, fazer com que ele execute um outro sistema operacional ou até uma aplicação que não se encaixaria muito bem ali. O Docker é um exemplo clássico disso, né? Essa ideia de containers é um exemplo muito legal para isso. O Docker faz isso. Aí tem os Solaris Containers, tem o FreeBSD, Jails. Então, são exemplos de ideias de virtualizadores para sistemas operacionais. E tem aqueles que virtualizam processos, né? Então, eles são máquinas virtuais de uma aplicação ou de uma linguagem. Então, são mais específicos. É onde vai se encaixar aí o nosso Wine que o Adalisa falou ali. Tá? Mas tem mais exemplos ali para o final. Então, basicamente, o que nós temos é isso aqui, ó. Uma máquina virtual de sistema, né? Então, tem o hardware ali embaixo, o hipervisor, e aí a gente brinca com o que quiser criar. Eu tenho o Linux, o Windows. Eu tenho uma máquina virtual de sistema operacional. Então, eu tenho o meu hardware, eu tenho o meu SO oficial aqui, e aí eu instalo em cima do meu SO um hypervisor. Aí eu posso, no meu hypervisor, colocar outras aplicações Linux, Poderia ser uma aplicação Windows aqui, problema nenhum, tá? Teria que instalar o Windows na realidade, mas poderia ser à vontade aqui. E a de processo, né? Eu tenho aqui o hardware, eu tenho o SO, e aí eu tenho, por exemplo, a máquina Java, eu tenho lá o Wine, e assim vai, tá? Foram criados para isso. Também também tem uma outra classificação, né, de máquinas virtuais, que agora tenta em vez de explorar, como é que eu vou dizer, as capacidades, né, onde é que elas vão ser utilizadas, digamos assim, né, para sistema, que é para o hardware como um todo, para o SO, para processo, tem uma classificação mais voltada agora enquanto elas são similares entre hardware, o hardware do sistema convidado, aquele que vai ser virtualizado, e o hardware do sistema real. Então, aqui, ó, tem uma classificação que diz que eles podem ser chamados de máquinas virtuais de interfaces equivalentes, porque a interface virtual que foi ofertada para o nosso sistema que vai ser convidado, né, ela reproduz de fato a interface do hardware real. Então, a gente executa uma aplicação que foi construída para o hardware real em cima daquele hipervisor, que é o caso do VMware. Então, de fato, eu estou visualizando o mesmo SO, digamos assim, né? Ou um SO com as mesmas estruturas. E tem, obviamente, o inverso, que é a máquina virtual com interfaces distintas, aquela onde não é igual, né? A interface do hardware do sistema real, ela não é igual à interface do sistema convidado. As instruções não são as mesmas. Aí, máquina virtual Java, QEMU, o Wine, aquele negócio todo, vai todo mundo rodar aqui. É uma classificação binária, né? Porque assim, ou o negócio é igual ou o negócio não é igual. Mas estava lá, tem autores que fazem isso, mas quando pensar em classificação de máquinas virtuais, né, nós temos as que são que vão emular ou vão virtualizar todo o sistema, só o SO ou só processos. Tá? E aí, se quiser pensar em similaridade, tem máquinas virtuais que vão manter a equivalência de interfaces. Então, aquilo que ela está virtualizando é igual ao que existe no real, e aquilo que é diferente, que é o mais comum. Né? O mais comum acaba sendo você virtualizar isso aí. Vamos lá. Nas máquinas virtuais de sistema, né, ou de hardware, que é o nome bonitinho ali, o que é oferecido? Né? É oferecido uma interface de hardware, ali o nosso ISA, bonitinho, né, completo. Nós temos um ISA ali, perfeitão, show de bola, que oferece tudo que tem no hardware real. E aí a gente consegue permitir que 1, 2, 3, quantos SOs convidados a gente achar que deve colocar lá, que eles possam ser executados de forma independente e isolada.
né? Isso é um ponto legal. Máquinas virtuais, elas fornecem isolamento. O que uma máquina virtual faz, a outra máquina virtual não sabe. Elas só se comunicam via rede. Não tem como haver comunicação de um processo de uma VM para outra VM, tá? Então, isso é ponto fechado. Então, o hipervisor desse tipo de sistema, de máquinas virtuais de sistema, né, ele fornece lá para os nossos SOs, né, não SOS, ficou estranho aqui, uma interface de sistema ISA virtual, tá? Que pode muito bem ser idêntica, a gente acabou de ver ali, ou ela pode ser diferente da real. Fica de acordo com a carga do hipervisor que você está instalando e também do SO que você quer instalar, tá? Aí acho que não tem muito o que ver aqui, né? Num ambiente virtual, os sistemas operacionais que são convidados, né, eles vão ser fortemente isolados uns do outros, eu já acabei de falar isso, né? E eles só vão interagir se for através de mecanismos de rede, tá? Máquinas virtuais garantem isolamento. Isso é interessante. Então, algo que executa numa máquina virtual não é percebido, reconhecido em outra máquina virtual. Eu não consigo acessar uma área de memória de outra máquina virtual, né, de um processo em outra máquina virtual, porque tem um isolamento completo. Tá? Erros de isolamento são raríssimos. Eu não lembro na última década de ler alguma coisa sobre erros de isolamento. Não tem, então não acontecem. Falando da forma de como é que a gente pode implementar, né, colocar o nosso hipervisor e fazer a nossa virtualização, nessas máquinas virtuais de sistema, de hardware, nós podemos ter um hipervisor que ele é nativo, também chamado de tipo 1. Então, ele, de fato, ele vai executar em cima do hardware real. É o que nós vimos ali, né, o hardware 1, o hipervisor 1. Então, não tem um sistema operacional. O hipervisor, ele, na teoria, funciona como um sistema operacional, mas ele não é um sistema operacional. Ele está em cima do hardware só para fazer o meio de campo. Então, ele, de fato, ajudou a máquina a dar boot, a iniciar, mas ele não é um sistema operacional. Tá? Então, o OS da IBM funcionava assim, o VMware X7 funciona assim, e o Zen, que escreve Xen, é o cara mais famoso para isso. As máquinas lá do iComp todas usam o Zen, tá? Não tem coisa. É uma camada de software que você instala lá e aí ele reconhece todo o hardware, identifica todo o hardware, faz a máquina dar boot e aí ele tem uma interface virtual, gráfica, excelente de trabalhar, onde você brinca de arrastar para um lado para o outro, cria uma máquina, define tamanho de disco, de memória, de não sei o quê, e ainda, vai instalar o quê? Vai instalar o Windows aí? Vai lá e arrasta o Windows, ele instala o Windows para ti. Entendeu? Então, essa é a ideia de um hipervisor. Tá? E aí o nativo ele foi feito para rodar naquela máquina mesmo. E já o convidado, que é o tipo 2, ele vai executar como se fosse um processo de um sistema operacional. Então, ele está em cima do negócio. Né? Então, eu tenho o hardware, um SO instalado nesse hardware, instalado para esse hardware, e aí o meu hipervisor ele é um processo, um programa que está em cima desse hardware, que é o que a gente conhece como VirtualBox, KVM, VMware Orchestration, esse cacareco todo. Tá bom? Então, duas ideias de implementação de hipervisor. Tem a figurinha que a gente tinha visto aqui em cima, né? Que é o hipervisor em cima do hardware. O hardware está aqui, hipervisor nativo, tipo 1. Né? E tipo 2, está aqui o hardware, SO, hipervisor em cima dele. Tá? Então, essas são as ideias. As figurinhas vão se repetiriam, mas aí está aqui, ó. Né? Tá aqui a figurinha bonitinha. Hardware, hipervisor, e aqui em cima eu consigo colocar o que eu quiser. Aqui eu tenho hardware, sistema operacional, e aí eu instalei aqui agora um outro hipervisor para rodar um outro sistema operacional, e esse careco todo. Então, esse cara aqui agora é um processo, esse cara aqui é uma camada que fica sobre o hardware e que interfaceia os SOs, as máquinas virtuais que eu quiser criar sem nenhum tipo de problema. A VM de sistema operacional, né, ela é uma forma mais simples, né, e eficiente, né, de implementar o isolamento entre aplicações ou pedaços do nosso sistema operacional. Então, o que nós temos agora são servidores virtuais, também chamados de máquinas virtuais. O nome mais comum são os containers, todo mundo conhece como containers agora, e se vão fazer aquela seção container com Docker, com Kubernetes, aquele negócio todo. Né? Então, assim, o que você faz é,
você cria um isolamento, né? Você cria uma espécie de máquina virtual dentro do teu sistema operacional, mas agora dentro do espaço do usuário. Né? Alguém vai dizer, professor, tu acabou de colocar um SO aqui dentro, ó. Né? Tu colocou um SO aqui dentro. Só que agora eu coloquei um SO aqui dentro com permissões do sistema operacional, vamos chamar assim, né? Com interação com o meu sistema operacional. E já uma VM de sistema operacional, eu literalmente sou um processo. Né? Eu estou criando uma máquina virtual como sendo um processo, tá? Que não tem uma obrigação ou não tem uma interação tão direta com o núcleo do sistema operacional. E aí, a criação de containers, né, ela é garantida o seu isolamento, porque cada área desse meu container, ela é chamada de domínio ou containers. Tá? E aí eu tenho toda uma questão de hierarquia, posso ter vários domínios ali. Cada domínio ele tem uma espécie de pedaço do SO, ele tem um pedaço da memória, ele tem um pedaço do tempo de computação, ele tem um pedaço do espaço em disco, tá? Funciona tranquilamente, tá? E é muito empregado quando você está fazendo teste de aplicações, digamos assim. Eu quero testar uma aplicação, eu abro um container, instalo tudo que eu quero, o SO que eu quero, aquilo que eu quero, trabalho à vontade, depois que o negócio está bem testado, configurado, eu posso, de fato, fazer um teste em máquina, em ambiente real, ou até colocar esse negócio em produção. Tá? Ainda sobre a máquina virtual do sistema operacional, né, os recursos do sistema real, eles são virtualizados para que eu consiga garantir isolamento. Né? Se o foco maior dessa ideia de VM de SO é garantir o isolamento ou aumentar o isolamento, eu não poderia ter o hardware compartilhado. Então, eu virtualizo todo o hardware e aí cada domínio tem um hardware separado. Embora fisicamente é um único hardware, mas é como se cada um tivesse um hardware separado. Então, assim, cada domínio tem a sua própria interface de rede. Então, aqui é a interface 1, aqui é a 2, aqui é a 3, aqui é a 4, aqui é a 5, e lá embaixo tem uma única interface Wi-Fi, por exemplo, que é a 0, tá? Mas é como se cada domínio, né, cada máquina virtual fosse, de fato, uma instância separada. Tá? Aí, a principal forma de identificação desses domínios é com nomes, mas eu acho que isso é mais besteirinha, né? Então, cada domínio ele vai ter um identificador de processo, ele vai ter, cada domínio ele tem ali espaço, nomes, espaço de nomes, quase não sai, espaço de nomes, né, para que eu consiga identificar processo, semáforo, árvore de diretórios isoladamente para cada domínio. Tá? É mais questão de organização como um todo. Então, é mais ou menos dessa visão aqui, ó. A gente vai ter o nosso hardware, né? Vai ter o nosso sistema operacional correto aqui, bonitinho, e aí vai ter o nosso virtualizador aqui de sistema operacional. E aí eu tenho vários domínios, né? Eu tenho um domínio inicial, geralmente é o 0, que é o domínio meio que administrativo, né? Aí eu posso criar um domínio, 2 domínios, dependendo do meu SO e do meu hardware, eu posso criar quantos eu quiser. Cada domínio tem um espaço, tem um nome de espaço, para que eu consiga saber o processo daquele cara, a área de memória, interface, aquele cacareco todo. E, obviamente, eu não consigo ter isso aqui, ó, um processo do domínio 1 para o 0. O 0 é o domínio de gerenciamento, de administração. Eu consigo do 0 para os outros, isso eu consigo. Eu não consigo do 1 para o 0, porque o 0, eles são isolados um dos outros, né? Só que o 0, como é um administrativo, ele consegue se comunicar com os outros. Então, eu tenho um problema de segurança se o domínio 0 for hackeado, vamos chamar assim. Aí, ó, por outro lado, eu não consigo do 1 para o 2, nem do 2 para o 1 e vice-versa. Tá? Eu garanto, de fato, um isolamento completo. E o último tipo, né, a última classificação, são as máquinas virtuais de processo. Então, agora, uma aplicação, uma linguagem, elas são executadas, né, como se fossem uma máquina virtual. Né? Isso é muito legal, porque a gente cria isso por demanda, né, na hora que a aplicação está sendo posta em execução. Né? Então, estou criando algo em Java, crio a máquina virtual do Java, fechei a aplicação do Java, aquele negócio sumiu, desapareceu, então ele é bem tranquilo. Então, o hipervisor e a aplicação, eles agora são vistos como uma única coisa.
né, um único elemento, vamos chamar assim, um único processo dentro do meu sistema operacional, tá? Que mais que tem de interessante aqui nesse ponto? Eles implementam, né, máquinas virtuais. Não, falei não, tá. A implementação de previsores que fazem aí máquinas virtuais de processo, né, eu consigo interagir fazer com que a aplicação convidada, a aplicação que está sendo virtualizada, ela consiga interagir com o meu sistema, né, sem problema nenhum, utilizando aquilo que não se consegue fazer na máquina virtual de sistema operacional. O isolamento aqui é muito mais fraco, né? Eu consigo me comunicar usando coordenação de processos, a gente viu isso lá na parte de processo. Então, eu consigo usar mensagem, consigo usar pipe, consigo usar semáforo, tá? Então, é muito mais é legal para uma coisa muito específica, mas aqui eu já não garanto isolamento. O isolamento aqui não é mais o meu forte, como era o que acontece na máquina virtual de sistema, de hardware, e a máquina virtual de sistemas operacionais, tá? Que mais que tem aqui? Tem alguns tipos, né, de conceitos ou de aplicação de máquinas virtuais de processo, né, onde é preciso... não, acho que eu pulei alguma coisa aqui, né? Tá aqui, ó, pulei isso aqui, ó. Ao criar a máquina virtual para uma aplicação, o hipervisor ele pode implementar a mesma interface de hardware real, né? Ou ele pode criar uma interface virtual, tá? Então, fica aí a cargo da máquina virtual ou até da aplicação que você está querendo. Você pode usar a mesma máquina, a mesma interface real do hardware que tem, ou você pode usar diretamente processador, memória, placa de rede, aquele negócio todo, ou você pode também fazer a virtualização. E aí tem exemplos aqui de máquinas virtuais de processo, né, que mantém a interface real. Então, eles não virtualizam, não emulam, né, não dão outros nomes. Tem os sistemas operacionais que são multitarefa. Então, eu tenho vários processos executando ao mesmo tempo. Então, isso gera uma intenção ou uma ideia de um ambiente de máquina virtual. Então, o nosso sistema operacional de hoje em dia, que é multitarefa, ele meio que virtualiza, né? Ele permite uma virtualização de aplicações, né? Porque ele garante que a mesma interface ISA é utilizada por todos os processos, tá? É só uma ideia, de fato, não é para considerar que o SO moderno multitarefa ele é virtualizado, não. Ele garante ou permite, funciona como se fosse, né, um sistema, uma máquina virtual de aplicação, tá? Mas não é só para contextualizar. Tem o tradutor dinâmico, né, onde o hipervisor ele vai analisar e otimizar o código, né, para tornar a sua execução melhor. A gente tinha visto isso também lá na parte de ideias de tipificação, de classificação de máquinas virtuais. E tem o depurador de memória, né? Aí tem um exemplo clássico, que é o Valgrind, que é um instrumentador binário, uma máquina virtual, né? Que ele executa o processo dentro da máquina virtual e está depurando ela. Né? Tipo ali o nosso IDE que a gente manda depurar uma variável, outra variável, ele foi feito para isso. Então, ele é uma máquina virtual onde ele executa lá o teu processo, né, o teu SO, se for o teu processo não é SO, não, é o processo, e aí você consegue depurar aquilo que está acontecendo. Então, toda e qualquer instrução que aquele programa precise acessar ali, né, vinculando com memória, o Valgrind consegue avaliar, analisar, coloca marcadores ali. Se vocês conhecem um negócio chamado de Tent Análise, né, análise de marcação, análise Tent, né, onde você marca o que você quer inspecionar, vamos chamar assim. Vocês devem, ou fizeram muito isso em IDE já, marca uma variável para acompanhar o crescimento dela durante a execução do programa. É mais ou menos o que acontece aqui com essa ideia de depuradores de memória. O que mais tem aqui? Aqui vem agora os problemas, né? Vocês perceberam que a VM de processo não é igual a de hardware nem a de SO, né? Ela é diferente. Então, assim, embora esse negócio seja muito popular hoje em dia, né? Muito interessante aquele negócio todo, né? Via de regra, a gente vai encontrar que a interface binária de aplicação, a nossa ABI, ela não vai ser igual à da máquina que está sendo executada, da máquina real.
né? E aí volta para aquele problemazinho lá da ideia da virtualização, de compatibilidade, né? Então, assim, para poder esse negócio funcionar, via de regra, o hipervisor ele vai fazendo tradução dinâmica, né, daquilo que o processo está querendo para aquilo que o hardware de fato entende, né? Então, ele recebe de um negócio lá e joga para outro cara. Quem é que se encaixa nesse processo aqui? O nosso bom e velho Wine, né? Então, assim, o Wine ele está fazendo ali tradução em tempo de tradução dinâmica, né? Em tempo de execução. Então, chegou ali um conteúdo da aplicação, o Windows, e ele vai lá traduz para cá. Pode ser que parte do conteúdo da aplicação consiga, de fato, acessar diretamente o hardware da Intel, lá, um x86 bonitinho. Mas aquilo que não puder ser, que tiver que passar pelo Wine, o Wine está ali fazendo tradução dinâmica simultânea para entender, olha, isso aqui é o que é no Windows, vai ser assim no Linux, joga para o Linux. E aí aqui o negócio funciona bonitinho. Tá? Então o Wine é um dos virtualizadores ali para trabalhar com o processo. Que mais que temos aqui? Ainda sobre processo, né? Sobre VM de processo, sobre máquina virtual de processo. Muitas vezes a interface utilizada, né, para a aplicação pode não corresponder com o hardware que está na máquina existente, né, mas sim corresponder com uma máquina abstrata. E aí é o caso de máquinas virtuais Java. Por isso que Java é algo muito versátil, né? Um programa que é escrito em Java, ele é compilado, ele gera um código específico para uma máquina abstrata Java, né, que é a nossa máquina virtual Java. E essa linguagem de máquina aí, na qual essa máquina virtual Java funciona, é o que a gente conhece como nosso bytecode. Tá? Então, ele não corresponde a uma instrução de um processador real. Ele corresponde a uma instrução que a máquina virtual Java sabe reconhecer. Aí, se eu tiver um bytecode, eu pego uma máquina virtual Java que funciona para Linux, jogo o meu código lá, funciona. Pego uma máquina virtual para o Windows, pego o meu código lá e funciona. Pego o meu código, minha máquina virtual para Solaris, coloco lá e vai funcionar. Tá? Por isso que o negócio acaba sendo versátil. Então, a máquina virtual ela não está preocupada com a execução no processador. Ela está preocupada em ela entender as instruções. Se ela entender as instruções, quando chegar na execução, ela faz a tradução daquilo e joga para a instrução da máquina real, aonde ela está sendo executada. E aí o negócio funciona perfeitamente. Lua, Python, C Sharp, todos esses caras funcionam mais ou menos com essa ideia aí, embora cada um tenha o seu bytecode distinto aí. Obviamente, né, acho que todo mundo sabe disso, né, um programa que é compilado para um processador abstrato, ele acaba sendo mais lento do que aquilo que é compilado para um processador real. Não tem o que fazer. Né? Aí, obviamente, tem técnicas que fazem otimização, acho que já trabalharam com a ideia de just-in-time em algum momento aí, eu espero, né? E funciona. E eu conheço de prática, né? Já trabalhei com algumas coisas onde, de fato, ninguém acreditava. Eu trabalhei com tolerância a falhas. Né? Então, eu tinha um projeto de pesquisa onde a gente estava fazendo tolerância a falhas. Então, eu tinha um problema de redes ali e eu queria garantir que, vou chamar de processos, né? Eles entrassem em consciência, eu queria saber quando um estava processando algo de forma errada. Na literatura, né, famosa já, acadêmica, tinha programas em C que eram os mais famosos. Fulano, ciclano, beltrano. Só que mesmo sendo em C, eles ainda eram custosos. Eles como é que é? Consumiam muita memória e demoravam. E aí estava surgindo um concorrente em Java. Aí todo mundo dizia assim, ué, Java? Esse negócio vai ser muito mais lento do que o cara em si. E esse negócio em Java era 10 vezes mais rápido que o negócio feito em C. Por quê? Porque os caras utilizaram, obviamente, técnicas de just-in-time para fazer a compilação, deixar o negócio mais eficiente, e eles vasculharam o código para tirar toda e qualquer impureza, parte que não fosse ser utilizada, para não carregar. Né? A intenção não era instanciar 10 variáveis e usar 5. Se eu vou instanciar 5, vou usar 5. Então, o código dos caras foi muito bem projetado para garantir que o negócio funcionasse melhor.
E faz um tempo que eu não uso isso, desde 2015, eu acho que esse código em Java deve ser ainda o melhor de todos, né? Nem consigo lembrar mais o nome da biblioteca, mas ela foi preparada para isso, para garantir que o negócio funcionasse muito bem. Pessoal, tranquilos aí? Então vamos nós. O que nós temos aqui? Níveis de virtualização, né? Como é que a gente vai, então, reescrever ou ajustar as interfaces, né, para garantir que tudo funcione corretamente? A gente tem vários níveis de virtualização, né? A primeira, que a gente já acabou de discutir, é a ideia de virtualização do hardware, né? Então, toda a interface ISA lá, que vai permitir acesso ao hardware, aos dispositivos, né? Ela é virtualizada. Então, você virtualiza processador, interface de rede, entrada e saída, beleza. Então, essa é a primeira forma ou ideia, o nível de virtualização, né? Obviamente, a gente acabou de falar a mesma coisa, que se eu consigo virtualizar o hardware, né, eu consigo executar tanto o SO quanto aplicações, né, de uma plataforma diferente daquela de fato para a qual ela foi desenvolvida, né? É poderoso, é flexível, e aí tem um pouquinho do desempenho, dá uma caída para esse negócio aí. JVM não é a máquina virtual Java, tá, gente? Isso aqui tá estranho. Eu devo ter copiado alguma coisa errada aqui. Não é o JVM isso aqui, não. Eu tenho a virtualização de interface de sistema, né? Então, eu virtualizo a System ISA, tá? Em vez de virtualizar tudo, né, como era de hardware, user e system, eu virtualizo só a ISA, que é de fato aquilo que vai interagir com o processador. É muito mais eficiente. Aí, obviamente, podem ter alguns sistemas operacionais ou até aplicações que não funcionem muito bem, tá? Então, se for, tem que ser algo que foi feito para aquele hardware. E mesmo assim, pode ser que, dependendo de uma biblioteca, alguma compilação, o negócio não funcione muito bem. Aí, onde se usa isso? Com VMware, com Xen, com KE, com KVM. Com Xen não, com Zen, né? Você consegue visualizar dispositivos de entrada e saída, né? Então, você vai visualizar somente aquilo com o qual o sistema interage, por exemplo, lá com o mundo exterior. Então, você vai visualizar principalmente entrada e saída, né? A grosso modo, você vai visualizar placas de rede, dispositivos que têm ligação com o mundo real. Aí, todos os esquemas de visualização fazem isso, né? Seja ele para o hardware, por sistema operacional ou por processos, eles acabam fazendo isso aqui. Então, assim, embora você consiga visualizar só dispositivo, não consigo imaginar um uso só para isso, né? Via de regra, você está associado a um processo, a um SO ou a todo o conjunto. Também dá para visualizar o SO, a gente já acabou de ver isso aqui, né? Então, eu faço com que agora um SO convidado ele funcione dentro de um outro SO, acho que está muito tranquilo. FreeBSD, o Solaris Zone, vServers, containers, container não, containers é outra coisa, tá? Funciona aqui nesse padrão. Tem aqueles que fazem só chamada de sistema, né? Então agora eu faço com que as chamadas do sistema A elas sejam entendidas pelo sistema B. Tem muito a ver com aquela ideia de dispositivo de rede, de entrada e saída. Então, assim, existe, né? É um nível de visualização, mas eu não consigo ver o uso prático para isso. O que eu vou querer visualizar? Só as chamadas. É melhor visualizar tudo, né? Eu permitir que os que tenham um SO completo, uma máquina, um processo completo, um SO completo, do que eu ter só chamadas. É algo meio não interessante. Aí bibliotecas, que aí sim já é outros 500, né? Aí já funciona muito bem, porque tem a mesma ideia de chamada de sistema, só que agora eu estou executando uma aplicação através de uma biblioteca de outro nível, e aí o Wine é o grande exemplo desse tipo de virtualização aqui. E para a gente fechar, tem as técnicas de virtualização. Como é que a gente pode virtualizar, então, as nossas VMs? Obviamente, a gente já sabe como é que dá para fazer uma VM, como é que dá para explorar o benefício dela, e aí cada forma de implementar esse negócio implica, né, em algum tipo de estratégia que vai ser utilizado. Se você vai fazer uma emulação completa de hardware, se você vai só virtualizar a interface, se você vai fazer tradução, e assim vai. Então, tem algumas ideias, a gente vai falar sobre alguma delas aqui.
A primeira forma de implementação, digamos assim, é a emulação completa, né? Então, você vai pegar todo o teu hardware e vai virtualizá-lo, tá? Então, aí o teu SO convidado, ele vai, de fato, utilizar a interface do hardware real, bonitinho ali. Então, é aquela ideia de visualização de hardware. Agora foi chamado de emulação completa. Aí, de novo, o desempenho vai cair, obviamente, porque está lá tudo bonitinho. E aí tem QEMU, tem MS Virtual PC, Hércules, né, que fazem a emulação completa de um SO num hardware, de fato, que não era o hardware original para ele. Tem a virtualização da interface do sistema, que é aquela ideia de virtualizar a ISA ali, né? Aí você pode virtualizar parte da ISA ou a ISA como um todo, né? Aí depende do caso. Se você virtualizar para o mesmo hardware, você ganha desempenho, né? Se você visualizar para um hardware diferente, tem a questão de tradução e aí você acaba perdendo mais espaço. Aí, de novo, VirtualBox, aquele negócio todo é usado para fazer essa virtualização das interfaces de sistema. A tradução dinâmica, que a gente viu um pouquinho lá na frente ali, agora o hypervisor ele vai analisar, organizar, traduzir tudo aquilo que ele receber, que está vindo do sistema convidado, para instruções de fato que o SO padrão ali, né, consiga entender. Né? Então, ele vai pegar a instrução, vai adaptar a instrução, né, para poder garantir que ela funciona, vai ver se tem alguma instrução que precisa de algum tipo de privilégio que não foi pensado, vai organizar a sequência. Então, assim, tem todo um trabalho para garantir que as instruções que foram geradas no convidado funcionem na máquina real. Tá? Aí, just in time é o elemento padrão aí que faz tradução dinâmica, é o principal exemplo desse negócio aí. E tem já agora máquinas hardware, né, da Intel e da AMD, com suporte a essa ideia de tradução dinâmica também. Tá? E para fechar, tem a ideia de paravirtualização, que foi criada lá nos anos 2000 também, quando voltou-se a pensar em virtualização. Né? A ideia era a possibilidade de modificar a interface entre o hipervisor e os SOs convidados, né? Oferecendo um hardware virtual que é similar, mas não é idêntico ao hardware real. Isso que é a ideia de paravirtualização. Né? Eu ofereço, né, via hipervisor aos sistemas convidados um hardware virtual que é muito parecido com o hardware real. Né? É mais ou menos isso aqui. Né? A gente tem a virtualização clássica aqui, né? Tá aqui o hardware, hipervisor, o sistema operacional padrão, bonitinho. E aqui eu tenho uma modificação onde eu tenho uma camada de hipercalls, né? Hiper chamadas aqui agora, onde o hipervisor, o SO aqui, ele está recebendo por aqui, né? Nessa interação, nessas hipercalls aqui, ele tem a impressão de que ele vê um hardware muito similar ao que está aqui embaixo, de fato, mas com algumas diferenças ou com algumas restrições. Essa é a ideia de paravirtualização. Senhores, é isso. Era mais para vocês terem conhecimento de fato. Tá? Eu recomendo que deem uma lida com calma, se possível, no livro do Mazieiro. Por exemplo, eu não abordei aqui questões de migração. Né? É uma coisa comum hoje você fazer migração de máquinas virtuais. Né? A gente que trabalha aí com as famosas clouds da vida, AWS, não sei o quê, Google, não sei das contas, migração de máquina virtual é algo corriqueiro para eles. Né? Aí eu preciso, vamos supor, eu tenho o data center da AWS que está lá na Virgínia, lá nos Estados Unidos. Tem um problema de energia lá, tem que fazer uma manutenção periódica, eu tenho que desligar uma parte dos servidores. Né? Então, eu migro as minhas máquinas virtuais com o processamento em andamento, diga-se de passagem, o negócio não para, sei lá, da Virgínia para Nova York. Pá, mudo para lá, desligo aquele data center, faço a manutenção, quando o negócio volta a funcionar, eu volto para onde estava, para manter o meu balanceamento de carga. Então, assim, máquina virtual é um mundo, daria literalmente para ter uma disciplina só sobre máquinas virtuais, e aí aqui a ideia foi só dar uma visão ampla para vocês, bem generalista do que dá para fazer. Eu acho que eu tenho um livro lá pelo Icopo sobre máquina virtual, então assim, é um outro mundo, né? Dá para ter um SO2 e aí falar só de máquina virtual nesse caso aí, tem
problemas de segurança, tem muita coisa também que dá para trabalhar com máquina virtual. Tá? Deixa eu voltar aqui, para quem não estava no começo da aula, gente. Só para avisar que falta colocar na realidade lá no... Deixa eu voltar aqui, né? Desculpa. Pronto. Vocês vão compartilhar. Falta eu colocar o vídeo da aula de segunda-feira, que eu esqueci de subir, foi falha minha, e vou colocar o de agora, e colocar o quiz também de segurança, tá? Porque eu estava contando aqui, né? Nós temos já o primeiro quiz, o primeiro trabalho, que foi um quiz com respostas, o segundo, o terceiro, aí tem o trabalho de escalonamento, que é o TP1, o TP2, que é o de memória, aí tem mais 3 questionários, já passei o trabalho final, que é o 3, e tem o último questionário, então são 10. São 10 atividades, 7 questionários e 3 trabalhos práticos. Então, encerra lá, como a gente já está, a gente vai encerrar aqui. E aí, assim, na teoria, a partir de hoje, nós não temos mais aula síncrona, tá? Eu estou sempre disponível, tanto no horário oficial da aula, segunda, quarta, sexta-feira, como eu estou ficando terça e quinta-feira lá pelo ICOMP também, para tirar dúvida, mas assim, a gente só vai fazer aula síncrona ou abrir a sala de fato se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, tá bom? Então a gente encerra o nosso conteúdo por aqui com aquela ideia de fazer a entrega do trabalho até o dia 1º. Então quem conseguir entregar o trabalho antes, melhor ainda, que eu já avalio, já sabe sua nota, já fica liberado, e aí para que a gente consiga fazer a nossa prova final dia 2, se a prova final todo o conteúdo, tá? Então espero que ninguém fique de prova final, pelo amor de Deus, hein? E prova final vai ser presencial lá no ICOMP, tá? Vou logo avisando vocês. Mas, se Deus quiser, ninguém vai ficar de prova final, vai todo mundo passar, viu? Que legal, ó. Todo mundo bonitinho, todo mundo vai passar ali. Nós combinamos 7h30, não foi? 7h30, tá todo mundo liberado, ninguém vai precisar fazer prova final, vai ficar tudo certinho. A gente estava conversando, antes de começar a aula com o Guilherme, né, o Guilherme está trabalhando com Python, e ele já achou no Python, por exemplo, uma biblioteca que literalmente faz tudo. Então, assim, é o que eu não quero, tá? Eu quero, de fato, que vocês tenham uma noção de como é que se implementa aquelas funções que o SO tem. Então, aqui, a função para mostrar, para listar o diretório lá, para listar o conteúdo do diretório, o LS, né? Eu quero que vocês consigam fazer isso, né? Como é que eu faço uma função que faz isso? O Guilherme achou ali uma biblioteca chamada OS, acho que do Python, né? Que ele tinha OS, não sei o que, e estava lá. Não, eu não quero isso, entendeu? Eu não quero essa facilidade, vamos dizer assim. Eu entendo que quando vocês forem para o mercado, vocês não vão fazer o negócio do zero. Vocês vão pegar uma biblioteca pronta. Isso eu entendo, beleza. Mas eu quero que vocês entendam como é que é criar essa funcionalidade, tá? Então, assim, o que eu não quero é que vocês peguem uma biblioteca pronta do Python, do Java, do que for lá, onde tem lá, sei lá, terminal.ls. Tu vai lá e executou. Não, eu não quero isso. Eu quero que tu crie o teu LS. Vai ter lá uma classe LS que tu vai dizer, olha, eu vou entrar nesse arquivo aqui, vou fazer essa coisa aqui, eu vou executar essa chamada aqui, que ela vai listar todo o conteúdo. Esse eu tô querendo, tá? Eu não quero algo muito... Obviamente não dá para interagir, não dá para fazer com assembler, para interagir lá embaixo, também não é para tanto, né? Mas é para ser uma biblioteca de mais baixo nível. Eu não quero bibliotecas de alto nível onde o negócio está pronto. Guilherme, eu estava também olhando aqui, quando tu falou, eu achei uma tal de CLI no Python, que faz a mesma coisa, tá? Então, assim, o que a gente precisa é não tentar fazer isso, né? É encontrar bibliotecas que implementem, onde você consiga implementar a função por função de fato. Como é que eu listo um diretório? Como é que eu removo um diretório? Como é que eu crio um arquivo, vamos supor assim, e assim vai. Tá? Como é que eu faço um pipe? Como é que um pipe funciona? É um redirecionamento. Como é que eu redireciono a saída de um processo como entrada para outro? Então, tá lá o código que faz isso aqui. Tá? É isso que a gente quer. Tá? A gente não quer o negócio pronto, bonitinho. De novo, tá cheio de código na internet. Você vai encontrar zilhões. Você vai encontrar esse padrão que o Guilherme me mostrou, de uma biblioteca que faz tudo já, que é o que eu não quero, e como vocês vão encontrar o negócio mastigadinho. A minha sugestão, até para ficar melhor de entender, é que aquilo que eu falei na aula passada, que o código de vocês, ele execute, ele crie uma nova área visual, um novo terminal, vamos chamar assim, né? Um shellzinho lá, onde lá dentro a gente consiga executar. Se tiver assim, fica até mais fácil de entender o que está acontecendo e separar do que está acontecendo.
Acho que foi o Guilherme também que perguntou, o ls, por exemplo, que é o comando que lista diretórios, né, se você coloca ls, ele lista todo mundo lá, só o nome do arquivo. Se você usa parâmetros, né, eu geralmente uso ls, espaço, traço, o menos, né, la, ele me lista todos os arquivos, né, um atrás do outro, depois ele coloca a atributo do diretório, aquela parte de leitura, escrita, execução, dá o nome, o dono do arquivo, o grupo do arquivo, então ele dá várias informações. Então, assim, implementar o ls menos L, o ls menos A, ls menos LA, ainda conta como um ls. Não são 4 ls, não, tá? É um ls só. Então, assim, recomendo que tentem fazer, até para poder aprender, ver como é que o negócio funciona. Se quiser fazer só o ls, show de bola. Mas se fizer o ls menos LA, ainda é um ls só. Não são dois aí, tá? E se criarem esses parâmetros para poder testar outras coisas de algum comando, não, acho que não vale a pena criar um help. Se quiser criar um help legal, menos, sei lá, alguma coisa menos help, ou faz, coloca um readmezinho na hora que entregar o texto para eu lembrar, olhar lá e ver, tá? Acho que são essas as minhas recomendações. Alguma dúvida aí, gente? Não? Beleza? Eu tinha dado uma olhada, mas acho que era aquele, como você falou, né? O Bash, né? Que você falou. Que você... Isso, né? Porque tu pega ali um programa que chama o Bash e tu tá chamando o que o Bash tá fazendo para ti. É isso que eu não quero. Né? Eu quero que tu crie o teu, entendeu? Tu crie o teu negócio bonitinho. Tá? Não é para chamar o comando que está pronto lá no SO. É tu usar a tua linguagem para dizer assim, vamos lá, como é que eu procura lá, como é que eu listo o conteúdo do diretório em Java. Você vai encontrar esse negócio lá. É isso que eu quero. Então, o ls é um comando que lista o conteúdo de um diretório. Pronto, aí como é que faz isso em Java? Como é que faz em C? Como é que faz em Python? Tá? É essa a visão. Tá? Então, assim, minha recomendação é, sexta-feira, que seria o horário da aula, deem uma fuçada nisso. Né? Escolham alguns comandos lá e vão fuçar como é que implementa, como é que busca isso. Tá bom? Eu também tinha uma ideia de que eu pego a biblioteca, como seria implementado o comando, né? Por exemplo, cd ou ls, e entender o código, como é que está construído, e fazer um adaptado, similar. Beleza. Né? Então, assim, o que o ls faz? Lista o conteúdo do diretório. Então, vamos supor que tu precisa saber onde é que tu tá, qual é o diretório que tu tá. É como se fosse aquele PWD, né? Para saber onde é que você está caminhando, e aí pede para listar. Agora, como é que lista? Deve ter alguma função de mais alto nível, numa linguagem de programação, que faz isso, que interage com o SO, tá? O que eu, assim, aí tu fala, deve ter a tudo era um file, né? Um file open, um file não sei, beleza, show de bola, né? O que eu não vou querer é o fulano de tal ponto ls, executou. Não, eu quero as linhas de código 20, 30, sei lá, 40, 10, dependendo da ideia lá, que faz aquilo, tá? É isso que eu tô querendo, né? Então, eu quero ver esse código de cada comando, né? Eu não quero uma biblioteca pré-pronta que tu só executa lá e PWD, não sei o que, tá pronto. Ou o pior ainda, né, que é o cara abre um terminalzinho lá e chama o Linux. Isso eu não quero. Né? Tem que implementar cada função daquela mesmo. Por isso que eu falei, tem muita coisa pronta, escolhe os comandos e vai atrás. Como é que eu listo um conteúdo no diretório em Java? Já fez o ls. Agora, como é que eu listo, sei lá, ordenando por ordem, colocando em ordem alfabética com o conteúdo dos atributos, né? Nome, autor, tá aqui. Então, você vai implementando. Né? E no final tem que ter uma forma de executar esse negócio. Não dá para executar um por um, tá? Eu não quero executar o ls. Alguns programas alguns códigos de substituição de página estavam assim: execute o FIFO, execute o LRU, execute não sei o que. Não, quero uma coisa, uma interface única, onde eu consiga executar o ls, o PWD, o CD, aquilo que for mais interessante. Tá bom? No caso, o senhor não vai digitar nada, você quer que o sistema já faça tudo automático. Não, eu quero. Deixa eu compartilhar, vou descompartilhar aqui. E vou compartilhar aqui agora. Professor, o senhor deu a ideia de criar um novo terminal
para fazer isso. Agora eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Que legal, né? Deu chabu de novo. Vocês lembram que eu mostrei na segunda-feira o terminal? O terminalzinho lá, que tem no Windows, tem no Linux. É aquilo que eu quero. Eu quero abrir uma janela do terminal, eu quero executar o programa de vocês, né? A princípio. E esse programa vai me abrir uma outra janela. E nessa janela eu posso listar um comando para saber quais são os comandos que tem, que ele permite executar, pode ser uma ideia. Você pode me mandar no teu código lá, junto com você mandar o código, um readme, pessoa, só tem esse código, tá aqui a sintaxe de cada um. Legal, beleza. Aí eu vou lá e executo cada um, entendeu? Não é para abrir o terminal e o cara executar o que ele quer, não. Tá? Eu que vou digitar os comandos que eu quero executar. É isso que eu quero que aconteça. Tá? Agora, alguém perguntou outra coisa, acho que foi o Dolísio. Fala, Dolísio. Respondi o Guilherme. Respondi o Matheus, na realidade. Ok. No caso, para abrir esse novo terminal, eu teria que fazer a execução do próprio código, né? Tipo... É como se o teu código, a primeira coisa que ele vai fazer é criar essa área, esse terminal, onde tu vai poder digitar alguma coisa dentro. Sim, daí eu teria que fazer isso usando uma coisa criada por mim, ou posso fazer uma... Porque existe umas bibliotecas que eu tava vendo que dava pra... Que monta uma parte gráfica. Isso, que faz um terminal à parte, como um thread. Então, aí o que ele tá fazendo? Ele tá criando só uma área de interface similar a um terminal, ou ele tá duplicando um terminal do Unix, do Linux? Se ele duplicar, o comando que tem lá tem aqui, aí não serve. Entendeu? Tu pode ter uma área similar ao do SO. Eu estou criando uma interface que tem a mesma cara do terminal que o SO tem, que o Linux tem, que o Windows tem, que o Mac tem. Legal, beleza. Pode ser uma interface totalmente diferente da interface que é o terminal do SO. Beleza também, tá? Tranquilo. Pode ser no mesmo terminal. Chegou lá, executou a linha de comando, o teu código lá, por exemplo, ele, sei lá, limpou a tela toda e aí entrou com um prompt diferente, ó. Isso aqui é o terminal do Odalisio, beleza. E tem esses comandos aqui, tá tranquilo, já resolveu também, entendeu? É muito mais fácil quando tem um terminal isolado, porque eu consigo eu posso tentar comandos do Linux, digamos assim, que não estão implementados por vocês, e se funcionar algo deu errado. Né? Se não funcionar, é porque de fato é um terminal isolado, entendeu? Essa é a principal ideia. Tá? Eu vou executar eu vou testar os 10 que vocês vão me dizer quais foram os que criaram, e eu vou testar alguns do SO, desculpa, né? Para saber se o negócio funciona. Se alguém for criar para o Windows, me avisa, tá? Que eu vou precisar rodar numa máquina com Windows, para não ter problema de dar trabalho. Meu vai ser com Windows, professor. Eu tava até instalando aqui os negócios aqui para simular o terminal do... Não, então tu quando tu mandar o código, me avisa, que aí eu tenho que pegar a máquina Windows aqui em casa para poder funcionar. Tenho duas aqui, mas sei lá, né? Vai que, né? Ou se não, eu testo lá no Icombi mesmo. Tá? Só para me avisar, porque senão eu vou testar aqui e vai dar erro, né? Aí eu vou dizer, Matheus, tá com 0 porque não funcionou. Mas, professor, aqui funciona. Aí depois de meia hora de discussão, o teu é o Windows, né? Aí realmente não vai funcionar nunca, né? Então, só para quem for fazer algo no Windows, me avisa. No Linux, na teoria, o meu Mac funciona, tá? Então não teria problema nenhum em rodar no meu Mac, não. Se der alguma coisa errada, eu posso também ir lá pro Icomp. Eu não tenho em casa Linux e também não quero instalar a VM aqui na minha máquina, digo logo. E aí a gente testa esse negócio também. Tá bom? Professor. Fechamos? Então, vou só encerrar a gravação. Professor, uma dúvida rapidinho. Pode falar. Eu achei um negócio parecido assim, por exemplo, no comando ls. Aí o senhor vai passar